Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasca em Família. Família vascaína, se não for inscrito aqui no canal, dá essa moral, se inscreve aqui no canal Vasca em Família. Ajuda a aumentar a nossa família vascaína. Conto com a ajuda de vocês. Vascaína ajuda vascaíno. Deixa aquele like, porque o like é muito importante para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Família vascaína, também peço sua ajuda para o canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Tô fazendo parte desse canal agora, uma honra, então conto com a ajuda de vocês. Quem estiver aqui assistindo o Vasca em Família, o link vai estar aqui na descrição, se inscreve lá no Cruz Maltino Sem Fronteira. Antes de começar o vídeo, família vascaína, mandar aí um feliz Dia das Mães para todas as mães desse mundão. Para sua mãe vascaína que tá aqui assistindo a gente, feliz Dia das Mães. E para mim aí, em especial, é flamenguista, infelizmente, mas é o amor da minha vida aí. Parabéns para todas as mamães aí desse mundão. Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Família vascaína, o vídeo de hoje vamos refletir, um vídeo reflexivo. Vamos pensar, eu e você aqui, torcedor vascaíno, aonde nós queremos o nosso Vasco e quem tem a capacidade de levar o nosso Vasco até o topo. Se é a gestão do Jorge Salgado, que realmente não tem nada de um projeto, ou o Levinciano, que tem um projeto poderoso, o Projeto Somamos. Então vamos refletir dentro das notícias que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Família vascaína, a gente começa aí, né, com o Germancano, vamos mostrar a foto aí, que foi homenageado ontem, lá em São Januário, o estrangeiro com mais gol pelo Vasco no século, e o Cano recebeu uma placa do Jorge Salgado. Então, através do seu Twitter, o Jorge Salgado disse a seguinte... passou a seguinte mensagem: ontem estive em São Januário prestando uma homenagem ao nosso artilheiro Germancano. Um dia especial, com gol dele e vitória. Muito bom, faz um pix aí. É dessa maneira que a gente vai ver um Vasco forte, um Vasco competitivo, porque por mais que eu esteja feliz com a classificação, com a evolução do time do Vasco, principalmente em comparação a 2020, tem uma certa evolução, mas o Vasco está muito aquém de ser um time competitivo, ou brigar por título, ser um time de Libertadores, um time de Série A brigando no topo da tabela, um time que entre na Copa do Brasil e dê confiança ao seu torcedor, que pode disputar de igual para igual contra qualquer um, qualquer adversário. Então a gente está muito aquém. E não é dessa maneira, faz um pix aí, que a gente vai ver um Vasco mais forte. O Vasco precisa de um projeto, o Vasco precisa sim de ideias novas. E aí você acha que essa diferença toda que a gente tem, principalmente do rival, você vê uma marca de material esportivo que paga 30 milhões para eles e uma que paga 3 milhões para nós, e aí você fala, e o Jorge Salgado manda aqui, faz um pix aí, um Vasco Pix aí, é assim que a gente vai mudar? Não vamos mudar dessa maneira. Infelizmente, o Vasco precisa de mudança urgente. Espero que a decisão da justiça mais rápido possível. E vamos continuar refletindo sobre essas situações, família vascaína. Primeiramente, a gente vai falar aí do Aleph Manga, que foi anunciado aí pelo Goiás. Vou mostrar a foto aí, um adversário direto na Série B. O Vasco tinha muito interesse no jogador, mas infelizmente, com certeza, pelo papel colorido, por ter dificuldade nessas questões, não acertou com o jogador. Seria um jogador interessante para o Vasco, é um jogador alto, poderia fazer a posição de centroavante, joga pelos lados do campo. Eu acho que seria uma aposta que ajudaria o Vasco, mas o Vasco não tem as condições necessárias aí, principalmente um papel colorido, para estar acertando com o jogador. Então perde o jogador para um adversário que vai disputar a Série B com a gente. E essa é a mensagem que a gente vê. O Vasco não conseguiu contratar o Aleph Manga, que tinha interesse no jogador. O Vasco tem o Cano, que não renovou, e 2 jogadores da base que os clubes europeus e o mercado brasileiro precisam saber que esses jogadores são jogadores do Vasco da Gama, que é o caso do Matias Galarça e do MT. E sem os investimentos, o Vasco não consegue renovar com o Cano, não consegue contratar um jogador de um time pequeno que poderia ajudar sim na Série B, que é o caso do Aleph Manga, não passa para o mercado europeu. Atenção, MT e Matias Galarça são jogadores do Vasco.
do Vasco. E aí não tem os investimentos para fazer essa situação. Realmente o Vasco precisa de mudança, torcedor. Com o Vasco Pix, o Vasco não vai caminhar da maneira que tem que caminhar, não vai voltar a ser gigante como tem a sua história. Então a gente precisa ter esse discernimento. Nós amamos o clube, mas a gente precisa de pessoas capacitadas que possam fazer um Vasco melhor. E essa gestão do Jorge Salgado, infelizmente, não vai fazer isso pela gente. Continuando uns assuntos aí reflexivos, família vascaína, que a gente precisa pensar na gestão que a gente tem, vamos falar do sistema defensivo. Claramente ficou claro no dia de ontem, no jogo de ontem, que o Vasco precisa de reforços para o sistema defensivo, né? Gosto muito do Castan. Acho que o Castan foi um grande jogador. Quem viu o Castan na época do Corinthians, da Roma, sabe o potencial que esse jogador demonstrou. Infelizmente passou por esses problemas de saúde que impediram ele de jogar numa seleção brasileira, porque tinha totais condições, mas nesse momento o Castan não é zagueiro que passa uma confiança para o Vasco subir para a Série A. Acho que o Vasco precisa de dois zagueiros aí realmente que chegam para jogar, e aí a gente vê a dificuldade que o Vasco tem por não ter investimentos e poder ir para o mercado e comprar jogadores de qualidade. É sim uma maneira da gente pensar, e aí me faz perguntar para você, será que com o Vasco Pix conseguimos contratar algum jogador que possam ajudar o Vasco dessa maneira, no sistema defensivo que a gente tem sérias limitações? Não vamos, família vascaína. Infelizmente a gente tem que pensar num Vasco para frente, um Vasco forte e um Vasco que tenha projeto com o Levin esse ano. Na minha visão, se o Levin tivesse hoje no Vasco, poderia se investir em bons jogadores, porque o Levin tem os investimentos necessários aí para isso. Isso é a questão que a gente deve pensar a todo momento. Amamos o clube, mas precisamos do projeto Somamos para mudar o nosso Vasco. Família vascaína, uma boa notícia também, que é a questão aí que o Vasco voltou a ser clube formador, né? A CBF. O Vasco teve essa recompensa aí da CBF, conseguiu acertar todas as situações aí que impediam o Vasco de ser um clube formador. Isso é muito importante porque a gente sabe aí que o Vasco já foi beneficiado várias vezes aí, por exemplo, pelo Felipe Coutinho, né, com um mecanismo de solidariedade. Então o Vasco pegou esse certificado novamente aí e o Vasco voltou a ser o clube formador com certificado da CBF. Uma boa notícia aí pro nosso Vascão, porque a gente vê na nossa base aí futuramente, principalmente quando o Vasco fazer um time forte, esses jogadores subirem, mostrarem o potencial que tem, e aí sim o Vasco fazer boas vendas para ajudar o nosso Vascão. A gente sabe que o futebol brasileiro precisa-se também de vender para o mercado europeu. Família vascaína, para estar finalizando o vídeo, vi essa notícia lá no Laureano, né, um cara que tem muito tempo de YouTube, tá ligado aí com o Levin, sempre tá ali conversando sobre essa situação, e ele colocou lá no vídeo dele a seguinte situação: o Vasco com 20 milhões de folha salarial pro futebol mensal, 20 milhões. Você imagina, família vascaína, o time que o Vasco iria montar. Você ia pra rua gritar é campeão, você ia ver o seu time na parte de cima da tabela, você ia entrar numa Copa do Brasil confiante, você ia se classificar para Libertadores. Você sabia que o Vasco, dos clubes grandes do Brasil, é o time que menos jogou na Libertadores? Você sabia disso? A gente vem quebrando essas marcas aí negativas. Então, família vascaína, você imagina o Vasco com 20 milhões de uma folha salarial, o time que nós teríamos. Família vascaína, vamos torcer sim aí para esse mês de maio a Justiça, Camilo Rulieri, Paulo Roberto poderem bater um martelo e confirmarem aí o Vasco com o Levin esse ano, com o projeto Somamos, para nós vermos esse tipo de situação no Vasco. Grandes jogadores no clube. Chega de jogadores limitados, jogadores ruins, jogadores horrorosos, que não acrescentam nada dentro de campo, e ainda o Vasco fica devendo milhões e milhões e milhões, prejudicando o andamento do clube. Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.